Agora eu estou com essa foto aqui, que é a armadura.jpg. Ela tem uma resolução bem alta, né? Pode ver que ela está aqui com 50%. Eu vou começar duplicando ela, arrastando aqui para cima desta folhinha. Então a gente vai trabalhar na camada Background Copy, tá? A gente vai fazer o ajuste aqui, a manipulação nessa camada e vai deixar o background lá como sem um backup. Na verdade, a gente vai usar depois para comparar. Eu não vou usar a esponjinha, eu vou clicar aqui com o botão da direita e além da esponja eu tenho essas duas ferramentas. Eu tenho a Dodge Tool e tenho a Burn Tool. Então eu vou trabalhar agora com a Dodge Tool. Na verdade, a Dodge Tool e a Burn Tool, elas são bem parecidas, só que uma vai escurecer, a outra vai clarear. A Dodge clareia, a Burn, né, burn no sentido de queimar, ela vai escurecer. Então eu vou trabalhar aqui com a Dodge Tool. Quando você clica na Dodge Tool, além do pincelzinho, você tem o Exposure. Eita, palavrinha difícil, né? Vou tentar de novo. Exposure, que você pode regular aí de 0 a 100%. E você tem aqui também a opção do Range, que são Shadows, que significa sombras, Midtones e Highlights. Então seriam as sombras, o highlight seriam as partes de luz e os midtones seriam as partes intermediárias, que não é sombra, não é luz, é um tom mal menos. Então, eu vou deixar aqui em highlight, vou deixar o exposure em 100%, vou deixar aqui um pincel grandão e vou passar para você entender o que ele faz. Olha o que ele vai fazendo. Conforme a gente vai passando, tá vendo? As partes claras, pode ver que eu estou passando aqui, não soltei o clique. Nada acontece. Quando eu passo aqui, ele clareia. A parte clara, ele vai deixando mais clara. Os meios tons, ele não faz nada, que é isso aqui, E aqui que está escuro, ele também não faz nada. Se você colocar em midtones e passar aqui, aí ele já começa a alterar os meios tons. Onde está mais escuro, ele praticamente não mexe, e onde está mais claro, praticamente ele também não vai mexer. Se for mexer, ele vai alterar bem pouquinho. E você tem shadow, né, que seria essa parte escura aqui, por exemplo, essas partes mais escuras, pode ver que conforme a gente passa, vou passar aqui, conforme a gente passa, ele também vai clareando. Você pode dar um Ctrl Alt Z várias vezes para ir desfazendo tudo isso. Inclusive eu desfiz a cópia, então eu vou copiar de novo aqui, vou arrastar para a folhinha, e agora eu vou trabalhar. Então, mesma coisa das outras ferramentas, da esponjinha. Não trabalhe com um valor muito alto. Por quê? Porque senão o negócio vai ficar muito feio, vai ficar muito artificial. A gente quer manipular pouco a imagem. Eu vou deixar no máximo aqui em 15%. No caso aqui eu vou deixar em uns 10%, eu acho que já está de bom tamanho. Eu vou selecionar aqui o meu pincel com um hardness bem fraquinho, para ele não deixar marcada a nossa imagem. E eu vou trabalhar agora justamente em shadows, justamente nas sombras. Então eu quero mostrar um pouco mais dos detalhes dessa imagem. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu pincel. Deixa eu aumentar só um pouquinho não, tá bem aumentado, né? E vou passar aqui, Eu vou começar a passar aqui nessas partes mais escuras, Vou passar um pouquinho aqui em cima. Tá vendo já, Tá começando a clarear. Vamos passar, mais um pouquinho aqui embaixo. Eu vou diminuir um pouquinho, aqui vou diminuir um pouquinho o meu pincel, vou deixar aqui uns 100. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho a exposição, vou deixar aqui uns 16, tá bom? E eu vou passar bem aqui, nesses detalhezinhos, tá? Passando aqui, passar um pouquinho aqui, vou passar aqui. É como se eu estivesse tentando dar um pouco de brilho para essas partes mais escuras. Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui no Highlights. Vou aumentar um pouquinho o pincel. Para aumentar o pincel, você pode tanto vir aqui em cima, quanto apertar
os colchetes para abrir e para fechar, quanto clicar com o botão direito também abre o menuzinho. Então eu vou aumentar aqui de novo para uns 200 e pouco, vou deixar 275. Vou diminuir a exposição aqui, vou deixar só em 10 e vou dar uma passada aqui, ó. Vou dar uma clareada aqui nessas partes. Vou intensificar um pouquinho o brilho aqui. Essas partes mais claras. Ó, aqui também vou dar uma clareada. E vamos também trabalhar aqui nos midtones. Vou aumentar mais um pouquinho o pincel. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Isso. Vou dar só uma passadinha aqui, ó, para ele dar uma clareada nos meios tons da minha imagem. Beleza. Eu acho que já está legal, já dei uma realçada na imagem. Vamos ver como ficou? Ó, a imagem estava bem escura, eu dei uma clareada nela. Ela ficou um pouco mais clara. E os detalhes, ó, pode reparar nessa parte aqui, que dá para ver bem, ó. Praticamente não dava para ver aqui os detalhes. Agora a gente tem um pouco mais de detalhes. Quer dizer, a imagem estava um pouco mais sóbria, mais sinistra, assim, e eu deixei ela menos sóbria, né? Eu dei uma clareada, joguei um pouco de luz aqui nesse monstrinho aqui, e aí deu essa melhorada que a gente deu é justamente para você conseguir enxergar um pouco mais dos detalhes. É para você dar um pouco mais de vida para a imagem, principalmente se você for fazer uma impressão, porque numa impressão isso pode ficar muito escuro, tá? Dependendo, se você for usar uma impressora caseira, isso aqui vai ficar muito escuro. E aí simplesmente você não vai ver os detalhes. E assim você já vai conseguir ver caso você imprima, por exemplo, numa folha tamanho A4, por exemplo. Eu estou aqui com a imagem senhorcomrugas.jpg e agora eu vou trabalhar exatamente da forma inversa que a gente trabalhou lá na armadura. Em vez de eu trabalhar aqui com a Dodge Tool, eu vou trabalhar com essa Burn Tool. Então, vou clicar aqui. Ela tem as mesmas opções da Dodge. Você pode escolher Shadows, que são as sombras, Highlights, que na verdade são as regiões mais claras da imagem, e midtones, que são as regiões intermediárias. A gente vai trabalhar aqui, inicialmente, com 100%, só para você entender o que faz essa ferramenta. Então, eu vou trabalhar aqui na parte de Shadows. Eu vou te mostrar. Essa aqui é uma foto branco e preto, então fica até mais fácil de você entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou passar aqui, ó. Vou passar mais uma vez. Passar várias vezes, aliás, para você entender bem o que ela está fazendo, tá? Tá feio assim, só quero que você entenda. Perceba que as rugas, justamente as partes onde tem a covinha, né? A parte de dentro, onde a pele está dobrada, seria isso aqui, ó, exatamente neste meinho aqui. Essas partes são partes que ele considerou como shadows. Quando eu passei essa ferramenta, ele deixou essas partes, ó, pode ver aqui, bem mais escuras. Ó. Onde estava escuro, ficou mais escuro ainda. Ele está realçando as partes escuras dessa imagem. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z não, Ctrl Alt Z. Vamos voltar aqui para a imagem original. Tá? Vou copiar, arrastando aqui para a folhinha, e vou trabalhar nesta camada. Vou ajustar aqui essa palavra que eu acho dificílima, minha língua trava, exposure. Quase isso, tá? Vamos arrastar aqui para os 8%, acho que tá bom. Vou deixar um pincelzinho aqui com hardness bem pequenininho, vou deixar em 15. E não vou trabalhar com um pincel muito grande. Eu vou diminuir um pouquinho esse pincel. Ó, vou deixar ele assim. E a gente vai passando aqui, ó, onde tem as rugas. Eu vou dar uma realçada justamente nessas rugas. Eu quero um contraste um pouco maior. Então, você vai passando aqui, ó, você pode passar nessa parte. Aqui na boca também você pode dar uma passada. Ó. Aqui tem umas ruguinhas. Ó.
Você pode passar nessas ruguinhas, passar nessa aqui, né? O famoso bigode chinês, ó. Passando aqui. Passando aqui, aqui também. Passar aqui nas rugas da testa, ó. Deixa eu passar. Vou aumentar um pouquinho o pincel, passar um pouquinho aqui no pescoço. Passar de novo aqui nessa ruguinha. Aumentar um pouquinho para destacar, porque tem várias ruguinhas aqui, né? Passar de novo aqui. Vou passar um pouquinho mais aqui no nariz, ó. Vou passar aqui, aumentar um pouquinho o pincel e passar em volta do olho. Também eu vou aumentar e passar um pouquinho aqui em cima, onde tem o chapéuzinho. Tá? Agora eu vou até selecionar aqui o Highlights e vou passar um pouquinho aqui no chapéu. Vou tirar um pouquinho do brilho dele. Vou passar um pouquinho agora no cabelo aqui, ó. Diminuir um pouquinho, passar um pouquinho no cabelo, aqui na sobrancelha. Passar aqui no bigode. Um pouquinho aqui na barba só. Passar de novo aqui. Acho que agora tá bom. Passa só um pouquinho aqui na camisa dele. Nesse fundo aqui, ó. Passar um pouquinho aqui. Bacana. Vamos ver como ficou? O antes e o depois, ó. Como a gente deixou, como estava antes. Ó que legal. Você dá uma ênfase muito maior, essa foto fica muito mais artística, vamos dizer assim, né? Olha que luxo. Fizemos uma foto artística, sem ser artista, hein? Ó lá como era, ó lá como ficou. Antes, depois. Se você quiser, lógico, você pode ir passando e deixar mais forte. O problema é que se você começar a passar demais, você vai começar a marcar muito essa imagem, você vai começar a borrar essa imagem. Então, passe um pouquinho, já vai dar uma intensificada, já vai dar um realce, é bem pouquinho. Na verdade, quando você olha para a imagem, você nem percebe. Só olhando mesmo o antes e o depois que você vai conseguir perceber a diferença. Ficou bem mais... Eu não vou dizer viva a imagem, porque normalmente a gente fala imagem viva quando você coloca cores mais intensas, cores mais fortes. Mas ela ficou mais, eu diria, olha, não acho uma outra palavra melhor, mas muito mais artística. Eu diria que agora a gente pode imprimir isso daqui num tamanho bom e fazer um retrato disso daqui e colocar na parede, né? Uma folha bem grande, se você imprime isso daqui vai dar um efeito bem legal. Abrir a imagem casal na praia.jpg. Tá? Então a gente tem a nossa imagem aqui, tem o casalzinho. O que eu vou te mostrar agora é uma ferramenta que, na verdade, é este carimbinho aqui, ó, que é a ferramenta chamada Clone Stamp Tool. Então o que, que ela faz? Já diz o nome, né? Clone, ela vai clonar, ela vai copiar uma parte da imagem. Não é muito fácil trabalhar com essa ferramenta, tá? Dependendo da imagem que você tem, você não vai conseguir obter bons resultados. Mas, às vezes, para você fazer algumas correções na imagem, essa ferramenta funciona muito bem. Então, só para você entender qual que é o mecanismo dela, vamos dar uma clicadinha aqui no nosso carimbinho. A gente tem aqui a opacidade, tem o flow, tem o tamanho do pincel, basicamente são essas coisas que a gente vai ter que trabalhar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu pincel, só para você ver o que ela vai fazer. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira pegar esse pedaço da onda aqui e copiar esse pedaço para algum lugar. Como que eu vou fazer? Primeiro, ajusta o tamanho do pincel, tá? Coloca aí o tamanho razoável. Então, por exemplo, ajustei aqui, eu acho que esse tamanho está bom. Eu vou apertar a tecla Alt
do teclado. Aperta o Alt e fica segurando. Percebeu que o meu cursor virou essa cruzinha, ó? Tá vendo que tá essa cruzinha? Ó, soltei, vira essa bolinha. Apertei, vira a cruzinha. Então você faz assim, você posiciona a bolinha, aí você, uma vez que está posicionado, você aperta o Alt. Apertou o Alt, dá um clique. Dá um cliquezinho e pode soltar o Alt. Pronto, ele já copiou esta parte da imagem. Olha aqui o meu cursor, ó. Tá vendo que ele está justamente com essa parte da imagem? Se eu der um clique aqui, ó, ele vai carimbar essa parte da imagem. Veja que ele fez uma bolinha bem marcada. Por que ele fez isso? Vamos dar um Ctrl Z aqui. Por conta não só da opacidade, não só por conta do flow, mas também por conta do hardness. Se você deixar um hardness bem fraquinho, no caso aqui eu vou te mostrar com o 0, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vamos posicionar aqui, aperta o Alt, dá um clique, solta o Alt e vem na outra parte e cola. Tá vendo? Ó? Fica bem mais desfocado. Você pode trabalhar também com as opções de opacidade, de flow, de acordo com as necessidades. Eu vou deixar aqui um hardness relativamente alto. Vou deixar aqui em torno de 70. Deixa eu só dar um Ctrl Z. Eu vou de novo aqui, ó. Aliás, aqui não. Eu vou vir aqui, vou apertar o Alt, vou dar um clique, soltei o Alt. Pronto, ele já copiou essa parte. Eu vou vir aqui no cantinho da imagem, ó. Eu vou mais ou menos ajustar a ondinha, vou dar um clique. Olha que bacana. Você viu como estava antes? Ó? É como se a onda tivesse falhado. Eu vim aqui e completei a ondinha. É bacana isso, certo? Beleza. Eu posso fazer isso também com qualquer tipo de fundo. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui essa montanha. Então, vamos supor que eu queira duplicar uma parte dessa montanha. Eu vou segurar o Alt, vou dar um clique e vou jogar para cá. Ó. Ajusta o nível do mar, você dá um clique. Ah, mas ficou esquisito. É, ficou esquisito. Só que perceba que conforme você vai andando, a bolinha, dentro da bolinha, você percebeu que está mudando? É porque conforme você vai andando, ele vai... A gente não tinha clicado nessa parte? Conforme você vai andando, é como se a parte que estava a seleção fosse andando junto. Nossa, professor, não estou entendendo nada. Então, pera lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que você deu um clique nesta região, certo? Aí você foi lá e posicionou o teu mouse aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esta região e vai carimbar essa região aqui. Agora, vamos supor que você andou com o mouse... Opa, fiz errado. Aqui é uma seta. Andou com o mouse para cá. Então, o que ocorre com esta seleção? O tanto que você andou com o mouse para cá é o tanto que essa seleção vai andar. Então, vamos supor que ela ande para cá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai carimbar aqui esta parte aqui, entendeu? Conforme você vai andando, por exemplo, vamos supor que a seleção inicial foi aqui e eu andei para cá. Quando eu vier com o cursor mais ou menos nessa região, ele vai pegar esta região e carimbar aqui, entendeu? Então, vamos fazer aqui a nossa brincadeira. Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Alt Z para voltar tudo. Deixa eu copiar essa imagem. Ó, então, vamos lá. Eu vou vir aqui, nessa regiãozinha aqui, mais ou menos. Ó, pegar aqui o topo da montanha, apertar o Alt, dei um clique. Então, ele copiou essa parte. Ó, eu vou ajustar aqui pelo nível. Deixa eu só te mostrar aqui. Ó. Você está vendo o nível do mar aqui? E você está vendo o nível do mar onde está? A gente tem que ajustar esse nível do mar, porque senão vai ficar um horror, tá? Então, vamos lá. A gente vai ajustar mais ou menos aqui, ó. Ele colou, certo? Agora, eu vou pegar e vou começar a arrastar aqui para o lado, ó. Olha que bacana. E vou arrastar um pouquinho também para esse lado. Ó. É lógico, se eu for entortando o mouse, o negócio vai entortando junto. Mas, enfim, construir uma paisagem lá no fundo. Então, isso daqui é uma das coisas que a gente pode fazer, tá? No caso da onda, ó, vou dar um clique bem pertinho aqui. Ó, vou dar um clique
e colar essa parte aqui. Pronto, completei a ondinha. Só que é possível você fazer coisas mais sofisticadas também. Por exemplo, eu posso pegar este garoto aqui e eu posso criar uma cópia desse menino. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu ver quanto que está o hardness. Eu vou deixar aqui um hardness mais ou menos uns, acho que 90 vai estar bom. Eu vou pegar um brush, deixa eu clicar aqui fora, que não seja muito grande, mas também não seja muito pequeno. Tem que pegar pelo menos a cabeça dele, tá? Vou clicar no Alt, vou dar um clique, vou soltar e vou arrastar mais ou menos na horizontal. Vou arrastar para cá. Clica. Agora eu vou segurar e completar aqui o garoto. Aqui, ó. Vou arrastar um pouquinho para cá. Vou arrastar para cá. Vou arrastar para cá, ó. Pegar o braço dele. Ó. Acho que dá para pegar só um pouquinho aqui, ó, onde tem a sombrinha. Né? Agora a gente pode até pegar um pouquinho mais aqui embaixo, ó, só para fazer a parte da areia. Olha lá. Pronto. Bacana, já está bem legal. Aqui ficou meio marcadinho, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o hardness, vou deixar um hardness bem suavezinho aqui, vamos deixar em uns 10. Clicar aqui fora, vou diminuir também um pouquinho o tamanho do pincel. Eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, na divisa entre a areia e a água, vou dar um clique e vou passando aqui, ó, só para dar uma suavizada, tá? Para sumir um pouquinho daquela marca forte que tinha. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. No caso aqui o pincel está muito grande. Vou dar um cliquezinho aqui, ó, e vou copiando, ó, dá um clique, copia, dá um clique, só para tirar essa marcaçãozinha que tinha aqui, tá? Depois dá para dar uma melhorada. Com outras ferramentas a gente até consegue melhorar, mas bacana, tá? Bem legal. A Se você não soubesse que isso daqui foi feito através de uma montagem, você podia falar, nossa, são gêmeos e eles fizeram a mesma pose para ficar olhando para a menina, né? Dá para enganar, passa despercebido. Então, é isso que faz a Clone. Deixa eu até colocar aqui para você ver, ó, o nome Clone Stamp 2.